Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. O meu nome é Sérgio Tamar e eu sou mentor e terapeuta de desenvolvimento pessoal com foco em expansão da consciência. E antes que a gente continue nesse vídeo, quero que falar para você, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, deixe um comentário logo após o vídeo, deixe o seu joinha e vamos para o vídeo. Bom, eu quero conversar hoje com você sobre hierarquia. Sim, hierarquia. A maioria das pessoas hoje, provavelmente você já percebeu que algumas pessoas, né, isso uma hierarquia mais no plano material, no plano físico, ela é mais ou menos assim. Existe lá um diretor de uma empresa, por exemplo, depois tem um gerente, depois tem um encarregado, líder de setor, e depois tem uma pessoa ali, né, da produção. E na hierarquia mais assim do plano espiritual, geralmente quem olha para essas pessoas, por exemplo, que tem um cargo mais poderoso, que tem um dinheiro a mais, que tem um poder assim mais material, é muito visto que nós, né, as pessoas, elas olham para essas pessoas e se acham inferiores a eles, né? Elas supervalorizam essas pessoas. Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm um cargo, por exemplo, um cargo político, um cargo, muitas vezes, também dentro de um sistema religioso. Então, as pessoas supervalorizam essas pessoas. E quando a gente olha do ponto de vista da pessoa ali que é uma pessoa normal, que não tem ali o poder que muitos têm, que tem dinheiro, coisa parecida, elas olham com algo assim, aquela pessoa é superior a mim. Enquanto muitos, né, não vou generalizar, que têm ali o dinheiro, que têm posses, que têm um cargo, elas olham para as outras pessoas e também sentem-se superiores. Então, elas olham e pensam, né, não são todos, mas alguns, eles olham e pensam, essas pessoas são inferiores a mim. E dentro de uma hierarquia material, essas pessoas muitas vezes estão olhando como uma forma, muitas vezes, de quererem manipular, quererem oprimir, né, as pessoas que se sentem inferiores a elas. Isso aí existe em muitos lugares mesmo. Quando é no âmbito material, existem, né, essas pessoas. E quando é no âmbito mais espiritual, também existe. Infelizmente, existe. Né? Aquela pessoa que já, né, despertou para alguma coisa, já tem aí um conhecimento a mais da espiritualidade. Ela também, muitas vezes, ela tem ali uma certa superioridade moral, né? Como se fala, uma superioridade moral. E ela olha para as pessoas e é uma pessoa que muitas vezes, por mais que tenha ali uma conotação mais espiritual, ela sempre está julgando o outro, ela sempre está ali condenando, criticando, e não era para ser assim, porque a hierarquia espiritual é diferente da hierarquia material. Eu vou explicar. A hierarquia material, ela é piramidal, ela é em forma de pirâmide, ou seja, sempre vai ter um superior ao outro, sempre vai ter um inferior ao outro. Isso é uma pirâmide, né? É a hierarquia piramidal do planeta, da nossa Terra, vamos dizer assim, nosso plano, né? Nosso plano aqui. E no plano espiritual, do lado mais espiritual, quando você olha com a essência, quando você olha com o eu sou que está em nós, quando você olha com a consciência, essa hierarquia, ela não é piramidal. Essa hierarquia, ela é em espiral. Então, ela, em vez de ser de baixo, né, para cima, de baixo para cima, ela é para os lados. Então, se você imaginar uma espiral, você vai ver que tem um ponto e dali vai, né, vai aumentando para os lados e não para cima. Então, você, quando olha com a essência,
com o plano espiritual, com o eu sou, né? Com o olhar de Deus, você consegue não julgar, pelo menos se pede para não julgar, para não criticar, para não condenar. E com isso você consegue, então, aí uma espiritualidade mais elevada. Você consegue aí um despertar maior. Coisa que, se você, né, buscar isso, muitas pessoas, mesmo na espiritualidade, mesmo no despertar, não são assim. Elas condenam, elas julgam, elas criticam, elas falam que aquilo lá é inferior a mim, então esse ali vai ser excluído. Infelizmente é assim. Então, no espiritual, no plano espiritual, quando nós conseguimos expandir, o engraçado é que é engraçado porque quanto mais você expande, menos você entende, menos você entende não, mesmo menos você sabe. Então, quanto mais você está desperto, quanto mais você está com luz, né, luz ali fluindo, você deixando essa presença agir, mais você sabe que não sabe de nada. É como aquele filósofo falou, né? Só sei que nada sei. E eu acrescento, quanto mais eu sei que nada sei. Por que que isso acontece? Porque nós, quando a gente está ali na crítica, no julgamento, em todo esse processo, em tabu, né, toda essa questão mais de ser superior, você está muito ainda com esses pensamentos, a sua mente então fica muito densa, a sua mente não está expandida. Quando você tira esses dogmas, esses preconceitos, esses tabus, essas crenças de julgamento, a sua mente começa a criar uma espiral. Então, você vai elevando isso e cada dia mais você depende da presença que é o eu sou, que está em cada um de nós. Então, é aquela velha frase, né? A gente tem que depender da presença de Deus, da presença do eu sou, da essência. Então, quanto mais você depende dessa essência, mais você está desperto, porque você não sabe de nada, você se coloca na presença do eu sou, né? Do eu sou, do todo, você pode chamar de todo, né? De tudo isso. Então, às vezes, as pessoas, quanto mais elas têm uma hierarquia em pirâmide, mais elas vão fazer coisas que não é daquela presença, da presença do eu sou. E quanto mais eu faço isso, menos eu expando a minha consciência. E quando mais eu expando a minha consciência, menos eu julgo, menos eu critico, menos eu condeno. E aí tem uma coisa muito interessante. Quanto menos eu faço isso, mais eu expando a consciência, mais eu começo a entrar nessa presença, que é o eu sou, e mais você vai perdoar, você vai ter a compaixão, mais você vai compreender, mais você vai ter alegria, mais você vai ter entendimento, mais você vai ter sabedoria. Por quê? Porque tudo isso que vem até você, que você olha para aquela situação, para aquela pessoa, tudo aquilo, não é mais você, mas sim você está deixando essa consciência, você está deixando o eu sou, o todo, agir através de você. Porque no espiritual, na presença do eu sou, só existe o quê? Perfeição e harmonia. Só existe o quê? Compaixão. Só existe compreensão. Só existe alegria. Tá? E entenda bem, né, o que eu quero te falar. Existe uma diferença entre você fazer tudo que eu falei aqui, julgar, criticar, condenar aquela pessoa, e se posicionar em relação ao que é feito, tá? Então, quando você se posiciona, é diferente de a pessoa ficar julgando e criticando, porque isso é um bloqueio na nossa mente para não deixar a nossa essência pura e divina fluir da nossa vida. Então, quando você tem essas atitudes de perdão, né? Eu gosto de dizer que quando você perdoa é porque você foi afetado por alguma coisa. Quando você tem compaixão é porque você não se afetou, mas você percebeu o que a outra pessoa está passando. E aí entra a questão da empatia. Tá? Tudo isso é uma questão que
Isso pode, você consegue, porque não é uma coisa assim de um dia para o outro, mas é uma questão de querer ser assim, querer fazer isso, querer estar fazendo o que é melhor, tanto para você quanto para a pessoa ou situação, tá certo? Então, para resumir, a hierarquia material, física, ela é piramidal. Então, sempre vai ter uma pessoa que se sente superior à outra e aquela pessoa se sente inferior àquela que está sendo superior, né? Enquanto na espiritualidade, se você é uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, gosta desse assunto, a hierarquia ela é em espiral, ou seja, todos somos um em essência e individuais na existência. Então, em essência, todos somos um. Então, não existe uma pessoa melhor ou pior. Somos o que somos, eu sou o que eu sou, e ponto final. Ok? Então, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, talvez uma pergunta, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo e mais. Se você quer uma ajuda pessoal, né, eu trabalho com isso, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Se você quer aí uma ajuda a mais, eu estou disponibilizando aí 3 vagas toda semana, para que você aí entre em contato, agende aí uma sessão gratuita, para que a gente possa aí dar um novo rumo, né, na nossa vida, em tudo o que a gente quer para o nosso futuro, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.